E aí, galera do Cinepop, aqui é a Rafa Gomes. O nosso Wagner Moura tem traçado sua trajetória em direção a Hollywood já tem bastante tempo, interpretando o bandidão Pablo Escobar, e ele tá aqui de novo com a Netflix, dessa vez fazendo uma outra cinebiografia, contando na verdade a história de um ícone brasileiro que foi o Sérgio Vieira de Mello, essa figura pública tão importante para as Nações Unidas que ajudou a estabelecer paz em regiões de guerra tão delicadas e que acabou falecendo em 2003 de maneira tão trágica após um atentado na base da ONU em Bagdá. Sergio de Mello, the world's Mr. Fix-It. All right, everyone, let's get together. Most powerful official in UN history. Now the question is, what to do with all that power? A produção aqui é dirigida por Greg Barker, que é bem familiarizado com o assunto, porque ele é o mesmo cineasta que dirigiu o documentário Sérgio, que conta a história dessa figura pública. O documentário em questão, que foi lançado em 2009, estreou aqui no Festival de Sundance, fez com que ele recebesse aclamações pelo seu trabalho como documentarista e ainda lhe rendeu um prêmio aqui no Festival de Sundance. Então, olha só, mais de 10 anos depois, ele retorna para o Festival de Sundance com uma história que é totalmente vinculada de Sérgio, porque aqui a produção da Netflix é, na verdade, baseada no seu documentário. E ele vem aqui com boa companhia para mostrar esse belíssimo filme que traz um retrato bem genuíno do que foi esse homem, tanto para a Organização das Nações Unidas e como ele é uma figura tão importante para o mundo. A produção aqui, embora trate a história desse cara, que é um cara totalmente brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, ainda assim a produção não explora tanto o cenário brasileiro. Então, embora seja uma cinebiografia que traga a figura pública que veio do Brasil, aqui o mais importante é realmente o seu trabalho como um diplomata das Nações Unidas. E é muito interessante a trama porque a gente consegue conhecer um pouquinho mais sobre como foi esse homem, a simplicidade que ele tinha no seu trabalho e a forma como ele tratava suas missões de maneira tão natural, como uma pessoa que era totalmente visada justamente por trabalhar em zonas de guerras e conflitos civis. Ele era um homem que no final das contas conseguia levar a vida o mais normal possível dentro das suas limitações, obviamente, como um homem que não se via acima dos outros. E é justamente por isso que o seu trabalho ficou para a história. Sérgio Vieira de Mello teve o seu destaque quando ele foi convidado pelo presidente Bush a conduzir a base da ONU lá em Bagdá, enquanto as tropas americanas estariam por lá tentando controlar a região. Ele aceita a missão, acaba indo para lá junto com a sua esposa, que é vivida por Ana de Armas, que foi a Carolina, e aqui juntos eles vão tentar estabelecer um plano de paz para fazer com que a região possa se restabelecer o mais rápido possível e não fique dependente diretamente dos Estados Unidos. A produção traz uma direção bem simbólica e bem sensível. A gente consegue perceber que Barker tem um amor muito grandioso pela história de Sérgio, até porque já são 10 anos aí com história com essa figura pública. E Wagner Moura, além de estrelar a produção, ainda está aqui como produtor do projeto. E a gente sabe que o Wagner Moura, ele é um cara que abraça os seus projetos e vai para cima, investe neles, investe o seu tempo. E a gente vê ele aqui também investindo muito o seu talento na sua caracterização. Ele traz a mesma simplicidade e a mesma serenidade que o Sérgio tinha para as telonas, e uma caracterização que é muito bela. Embora os traços físicos do Wagner Moura não sejam tão semelhantes assim aos de Sérgio, ainda assim isso não desmerece a sua atuação, que está realmente muito sensível. É uma atuação bem delicada, as suas feições, a sua linguagem corporal, é um personagem que é diferente daquilo que a gente já viu o Wagner Moura fazer nos últimos anos. Eu acho legal quando eu vejo essa transição na atuação do Wagner Moura. Ele é um ator que possui um potencial enorme e está conquistando Hollywood cada vez mais, e a sua participação nos festivais de cinema é uma prova de que a trilha de sucesso que ele está construindo promete ser bem longa e duradoura. E aqui ele traz essa atuação bem delicada que ainda é acrescentada pela belíssima atuação da Ana de Armas, trazendo essa personificação de Carolina, que é uma mulher que foi muito mais do que a esposa do Sérgio. Ela teve papel fundamental no seu trabalho. Ela também é uma integrante da ONU e ao lado do Sérgio ela ajudou ele a conduzir o trabalho ali em Bagdá também, durante o curto período que eles tiveram. A atuação dela tá maravilhosa, a gente vê um nível de profundidade no seu olhar que realmente choca a gente.
gente. Ela já chamou muita atenção no filme Knives Out, que é, em português, Entre Facas e Segredos. Ela fez uma outra produção também com o Wagner Moura, que estreou no Festival de Toronto. E aqui ela tá de novo trabalhando com ele em uma parceria que tá funcionando muito bem mesmo. A química entre os dois em tela, gente, é grandiosa. Você consegue perceber que eles conseguem se conectar de maneira muito orgânica, muito natural. Isso faz com que ambas as atuações funcionem ainda mais nas telonas, até porque eles estão aqui como parceiros e também como um casal. Então, se não tem aquele charme, aquela faísca entre os dois, é claro que nada fica tão bem assim nas telonas. E como eles dividem boa parte do tempo de tela juntos, sem uma química que funciona, o filme acaba também saindo prejudicado, ainda que a produção em geral seja muito boa, não é verdade? E aqui a gente vê os dois cumprindo a sua missão aqui como atores e uma química que faz com que a gente até desejasse que eles fossem um casal. Brincadeiras à parte, eles estão trabalhando muito bem e a Ana de Armas, em particular, consegue roubar a cena toda vez que ela aparece. Não só a profundidade do seu olhar, mas a linguagem corporal, a delicadeza dos seus traços, a forma como ela se posiciona quando ela entra em cena. A gente vê que aquela mulher atrai todos os olhos no instante em que ela aparece e não é por menos, porque muito mais do que ser uma atriz muito bonita e talentosa, ela é uma mulher que tem se entregado genuinamente aos seus papéis, fazendo caracterizações que façam com que o público se identifiquem com ela. As suas últimas cenas do filme atingem um pico dramático ainda maior e faz com que a gente fique ainda mais encantado pelo trabalho dela. É uma produção que, por tratar da trajetória do Sérgio e também da sua relação com a Carolina, é uma produção que exige um nível de sensibilidade no ato de contar a história, e a gente vê isso muito bem executado por Greg Barker, que, como eu falei para vocês, é muito apaixonado pelo trabalho do Sérgio e consegue honrar a memória do Sérgio fazendo isso de maneira digna. Para acrescentar o nível de veracidade da narrativa, Greg Barker ainda traz muitos takes reais, que são tanto de telejornais, até mesmo como imagens feitas em Bagdá. Isso ajuda a trazer um nível de realismo muito maior, fazendo com que a audiência realmente consiga se sentir naquela atmosfera, como se estivesse diante de uma obra que é quase documental. E em virtude do trabalho que Barker fez lá em 2009 com o documentário Sérgio, a gente percebe que ele trouxe alguns fragmentos da sua própria narrativa documental aqui para esse filme. E a gente consegue ver que ele traz a sua própria assinatura para a produção, que ainda tem uma direção muito bonita, que é uma direção bem metafórica, que explora muito a natureza, explora a luz natural, sabe explorar também as sombras, até porque a trama, conforme ela vai caminhando, a gente começa a perceber que a narrativa ela não funciona tanto de maneira linear. Ao mesmo tempo que ela vai acompanhando os momentos finais de Sérgio, ali entre os escombros, esperando o resgate, a trama vai intercalando esse momento, repassando alguns dos principais momentos da carreira dele e também da sua vida pessoal. Então é uma narrativa que tem muito dinamismo, porque ela não é estática, ela sabe passear no tempo de maneira que faça sentido e que também não fique desgastante ou confuso, e a gente tem essa narrativa que no final das contas funciona de maneira bem completa. E a direção dele, tanto nas imagens feitas entre os escombros, entre feixes de luz e até mesmo as imagens mais claras que são feitas aproveitando a luz natural, são imagens que são muito bem construídas e trazem uma delicadeza para o filme. E é por isso que a produção acaba sendo bem emocionante, porque você é realmente imergido naquele contexto, como se você fizesse parte do filme. A produção, no final das contas, me fez chorar no final. Eu fiquei muito impactada com o final da história. Pude conhecer um pouquinho mais a história do Sérgio, da qual eu não dominava muito. E eu acho que é uma boa para os brasileiros assistir esse filme. É uma produção que é linda. Para a história do Brasil, ela é muito importante. E eu fico muito feliz com a forma como o Barker contou essa história. Porque ao invés dele regionalizar a trama, focando no fato dele ser brasileiro e tal, a produção tratou isso com muita naturalidade, projetando o Sérgio como uma figura que não foi apenas importante para o Brasil, mas que é importante para o restante do mundo. É isso aí, pessoal. Eu sou a Rafa Gomes, direto do Festival de Sundance. Tô gravando esse vídeo aqui, obviamente, porque eu tive a oportunidade de conferir a produção aqui no Festival de Sundance. Não deixe de seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Vocês sabem que nós estamos por todos os cantos, Instagram, Twitter, Facebook e lá no nosso site também, cinepop.com.br. E você também pode e deve me acompanhar lá no meu Instagram também, no @RafaGomes. Um beijo direto desse lindo estúdio no Festival de Sundance.